Bom dia, irmãs. Eu me sinto muito honrada por Deus em estar aqui. Realmente é a primeira vez, e a primeira vez a gente nunca esquece, né? É algo novo e já faz algum tempo que Deus tem falado comigo. E faz algum tempo que Ele tem colocado no meu coração algo novo. Tem renovado a minha mente, tem me despertado para algo espiritual. E eu sou muito grata a Deus. Sou grata porque, com toda a minha limitação, com toda a minha imperfeição, Deus, pela sua infinita misericórdia, tem decidido, tem me escolhido. E assim como Ele tem agido na minha vida, eu tenho certeza que Ele terá propósitos para a vida de cada irmã. Amém? Nós vamos falar sobre um texto muito conhecido, que eu particularmente já tinha lido várias vezes, mas nunca tinha parado para ler com essa perspectiva. E quando eu parei para analisar esse texto, como ele nos ensina? Esse texto fala que num tempo de Marta, que nós sejamos como Maria. A gente tem vivido o tempo de Marta. O tempo de hoje, né, tudo que a gente tem presenciado, tudo que a gente tem vivido nos nossos dias, é um tempo de Marta. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Eu convido as irmãs a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Do 38 ao 42. Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha que me deixar sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, esse texto ele comunica muito, muito a nós. Isso falou profundamente ao meu coração. Mesmo antes de preparar essa mensagem, Deus havia já falado comigo em relação a isso. Quantas vezes eu me vi inquieta, agitada, com 2 crianças pequenas, morando longe da família, eu para tudo, e eu me vi inquieta, abafada, na correria do dia a dia. E Deus falou comigo: Lívia, o meu tempo é mais valioso. O tempo que você dedicar a mim, o tempo que você separar para me buscar, para ouvir a minha voz, esse não será tirado. Escolha a melhor parte. Então esse texto falou muito ao meu coração e tem falado já há algum tempo. A gente pode ver que nesse texto, ele nos apresenta a chegada de Jesus na casa de uma família muito querida. A família de Marta, Maria e Lázaro. E eu imagino que Jesus ali já era algo comum. Porque se era uma família querida e eles eram amigos, Jesus já esteve nessa casa outras vezes, né? A Bíblia nos mostra outras ocasiões em que Jesus esteve com essa família. E essa família já estava acostumada com a presença de Jesus ali. Interessante que a gente se depara nesse texto com 2 comportamentos
distintos. É marcado pelo comportamento de duas irmãs, né? Essas duas irmãs, elas estavam diante do mesmo Jesus, diante do Mestre, e fizeram escolhas completamente diferentes. Marta se preocupou, né? Irmã mais velha, toda uma responsabilidade que tinha, se preocupou com o quê? Em servir, em agradar Jesus, em receber Jesus da melhor forma possível em sua casa, toda atarefada com o serviço do dia a dia, com tudo que tinha que fazer. Imagino eu o quanto Marta ficou sobrecarregada. Porque quando a gente para pensar assim, ou então alguém nos fala, vou fazer uma visita na sua casa, tal dia, pode ser? Pode ser. Quando chega o dia, a gente fica como? Meu Deus, fulano vai vir aqui. Preciso arrumar a casa, preciso lavar o banheiro, preciso preparar uma comidinha gostosa, preciso controlar tudo, deixar tudo perfeito para quando essa pessoa chegar, encontrar um ambiente agradável, prazeroso para ela, porque é meu convidado, né? Isso é nossa natureza, isso é a natureza da mulher. Deus nos criou assim, nós temos atributos valiosos que Deus se alegra também. E Marta se viu dessa forma. Jesus, vem na minha casa. Eu preciso oferecer o meu melhor. E mergulhou, irmãs, mergulhou na preocupação, na inquietação, na agitação de tudo que ela tinha que fazer. E isso acabou lhe roubando a melhor parte, né? E Maria, por sua vez, não que fosse uma pessoa relaxada, né? Porque às vezes quem lê esse texto pode pensar, Maria era uma mulher despreocupada, descansada, relaxada, que não ligava para o serviço da casa. Irmãs, não era isso. Maria pensou, bem, tem um monte de coisa para fazer. De duas, uma. Ou eu mergulho em todos os afazeres da casa, ou eu me lanço aos pés do Senhor e recebo dele tudo que ele tem para me dar. E ela escolheu isso. Ela escolheu a melhor parte. E isso não foi tirado dela. E aí a gente se depara lá no final do texto com uma reclamação de Marta. Ela diz, Senhor, o Senhor não se incomoda, não vê que a minha irmã não está me ajudando? Não está fazendo nada? Olha aí, eu com tantos afazeres e ela aí, sentada. E o que Jesus diz para ela? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirado. Jesus valida a atitude de Maria. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E a pergunta que não podemos deixar de fazer: o que esse texto te ensina? O que ele tem a nos ensinar nessa manhã? Nós vemos que vivemos um tempo de Marta, né? Por tudo que a gente tem presenciado nos nossos dias, definitivamente nós vivemos um tempo de Marta. E essa primeira parte que nós vamos abordar aqui vem falando a partir desse primeiro versículo aí, de Lucas 10:40. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Verdadeiramente, nós vivemos o tempo de Marta, o tempo do serviço, o tempo da agitação. A gente pode ver que, pelo menos na minha época, né? Eu me lembro que minha mãe me colocou na escola, eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5. Era o tempo, né, de toda criança estudar. Hoje, com quantos anos a criança vai para a escola, irmãs? 1 ano e meio, 2 anos. Olha a agitação na vida da criança. A nossa vida já começa acelerada desde criança, desde de bebê. Tem criança da idade da Giovana indo para a creche, indo para a escola. Não que eu seja contra, só estou mostrando para as irmãs como os tempos têm mudado, né? Antigamente, a maioria das pessoas descansavam sábado e domingo. Trabalhava de segunda a sexta e o sábado e o domingo era o dia de descanso. Hoje, a gente tem que esperar
até o último momento para ver se vamos folgar. As coisas se inverteram, né? A nossa vida tem estado muito acelerada, muito agitada, e a gente tem vivido tempo de inquietação por conta disso. A gente tem presenciado aí quanta mudança no nosso país, a política, a violência e tantas outras coisas que a gente tem presenciado. Isso tem preocupado o nosso coração, tem nos deixado aflita. E essa preocupação tem nos consumido. Quem tem filhos sabe a preocupação que é quando um filho sai de casa. Enquanto não volta, a mãe fica agoniada. Até mesmo aqueles casados, a mãe sabe que vai viajar, que vai fazer algo, e a mãe fica preocupada. Por conta de tudo que nós temos visto e vivido. Então, definitivamente estamos vivendo um tempo de Marta. Mas Jesus nos convida a, mesmo no tempo de Marta, nós escolhermos a melhor parte. Além de vivermos o tempo de Marta, nós somos mulheres que temos as nossas tarefas, os nossos deveres, e nós temos nossas atribuições. Nós sabemos que não é tão simples, né, ser mulher. Não é. Embora para muitos pareça, é uma missão. E Deus nos confiou essa missão de sermos mulher. Dentre elas, nós temos vários atributos, que eu vou relatar alguns aqui para as irmãs. Pode ser até que você não viva mais tudo isso que eu vou citar, mas pode já ter vivido, e muita coisa aqui ainda possa viver. Então vejamos: cuidar dos filhos é ensinar, educar, alimentar, cuidar da casa, manter limpa, cumprir com as tarefas diárias, cuidar do esposo, ser uma mulher submissa e sábia, como nos ensina a Bíblia, auxiliadora, zelosa, cuidar do próximo, orar pelas pessoas, atender algumas necessidades, cumprir com o papel da mulher na sociedade, servir a Deus trabalhando na igreja, exercer uma profissão, ter um trabalho, cuidar de si mesma, do corpo, da vida espiritual, das emoções, estudar e tantas outras coisas. Como podemos ver, irmãs, são muitas as nossas atribuições, são muitos os nossos deveres. E o dia passa, o dia corrido, e a gente se envolve nesses afazeres do dia a dia, a gente mergulha na agitação do dia a dia. E eu não tenho dúvida disso. O mundo, as circunstâncias nos puxa para que sejamos Marta. A sociedade quer mulheres Marta. Não que Marta, irmãs, tenha sido a vilã da história, não. Jesus havia enxergado em Marta o desejo de agradar, o serviço. Tudo isso Jesus viu. Como vê também em nós. Só que ele deseja algo mais. Algo maior e mais valioso que isso. Quantas são as vezes que você se encontra assim, inquieta, preocupada com tantas coisas? Quantas vezes você tem tentado abraçar tudo? Quantas vezes as suas preocupações e situações adversas têm roubado a sua tranquilidade? Isso por quê? Porque no tempo de Marta não se percebe que a vida tem poucas necessidades. Às vezes a gente para pensar e a gente vê quanta coisa é responsabilidade minha. Será mesmo que é necessário a gente mergulhar num mundo de tamanha agitação? Será que tudo que fazemos é de extrema necessidade? Será que é inegociável abrir mão de algo? O pastor fala muito uma frase aqui que é a pura verdade. Tem tão pouco valor tudo aquilo que tem preço. E muitas vezes a gente não valoriza o que é mais importante. Aproximadamente 7 anos atrás, eu fiz uma escolha.
Eu priorizei algo na minha vida que naquele momento eu achava que era prioridade para mim, que precisava ser prioridade. Então, quando a gente decide priorizar algo, a gente caminha em rumo a essa prioridade. A gente vive em função da prioridade. E eu assumi a prioridade de ser mãe. Eu entendi que era um momento em que Deus me chamava para ser mãe. A Ana Clara está com 6 anos, faz 7 anos em março, então aproximadamente 7 anos Deus colocou isso no meu coração. E eu conversei com meu esposo e falei para ele: amor, eu tenho um desejo muito grande de ser mãe. E a gente tem tentado, tem buscado isso. Mas eu quero assumir a maternidade por completo. Eu quero me dedicar à maternidade. Eu quero abraçar isso. Eu quero cumprir com o meu papel de mãe. Você assume a casa? Assumo. E foi isso que eu fiz, irmãs. Eu abri mão, eu priorizei o que para muitas mulheres hoje é inegociável, que é uma carreira profissional. Não sou contra quem trabalha. Pelo contrário, admiro porque tem uma garra enorme. Porque não é fácil dar conta de um trabalho, de casa, de filho, de marido, de tantas outras coisas. É difícil demais. Eu não me vejo nesse papel. Para mim é muito. Mas eu admiro. Só que foi prioridade minha ser mãe e me dedicar integralmente às minhas filhas. E eu escolhi. Eu priorizei. Esse foi só um exemplo que eu usei para mostrar para as irmãs que quando nós temos prioridades, quando nós traçamos prioridades, a gente não pode definir com... a gente não pode dizer que tudo é inegociável, porque é negociável. Às vezes a gente está muito assoberbada, muito atarefada, e é um momento que a gente tem que parar e pensar: será que realmente tudo isso é necessário? Será? E aí a gente pode comparar, né, esse tempo de Marta, e a gente vê que quando a gente embarca nesse tempo de Marta, a gente afasta do principal propósito de nossa existência. Qual é o nosso principal propósito? Qual é o nosso principal propósito de existência? Vocês sabem? Para que fomos criadas? Adorar a Deus. Esse é o nosso principal propósito. Não é ser esposa, não é ser mãe, não é ser bem-sucedida, não é ser uma mulher que tenha uma posição na sociedade, nada disso. Fomos criadas para adorar a Deus. E aí, quando a gente embarca no mundo de Marta, no tempo de Marta, a gente se afasta do principal propósito da nossa existência. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Quando eu olho para Marta, eu me lembro da igreja de Éfeso. As irmãs lembram? Há um tempo atrás o pastor pregou sobre as 7 igrejas. E ele falou sobre a igreja de Éfeso. Vamos ler lá em Apocalipse 2:4. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Eu pus à prova os que dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãs, a igreja de Éfeso era uma igreja e tanta. Se as irmãs pegarem Apocalipse para ler toda a carta, as irmãs vão perceber. A igreja de Éfeso era uma igreja e tanta. Mas o Senhor diz a ela: eu conheço as suas obras, conheço o teu serviço. Mas o Senhor também diz: no entanto, ainda que o seu serviço seja valioso, vocês perderam o propósito. Vocês se perderam na essência. Qual é a essência, irmãs? Qual é a nossa essência? Qual precisa ser a nossa essência? A nossa vida de intimidade, de busca, de aproximação. O nosso primeiro amor com Cristo. A gente tem se perdido. Já há algum tempo eu tenho
me questionado isso. Lívia, qual é a sua essência? Qual é o seu propósito de vida? Deus criou cada uma de nós. E quando Ele nos colocou aqui nesse mundo, Ele nos colocou com um propósito. Ele nos colocou com algo pré-estabelecido por Ele, para cada uma de nós. Assim como eu, você já identificou qual é o propósito de Deus na sua vida? Ou você tem se perdido da essência? Você tem enxergado de verdade o que você tem feito e isso tem agradado o coração de Deus? Isso tem sido prioridade na sua vida? O propósito de Deus tem se cumprido? Eu tenho me questionado muito, eu tenho me perguntado muito para Deus: Senhor, o que eu vim fazer aqui na terra? Eu vim te servir? Eu vim te adorar? Eu vim te buscar? Eu vim dedicar minha vida ao Senhor? Deus tem nos dado talentos, dons, cada um de nós temos. Isso é presente de Deus para nós. E a gente precisa começar, irmãs, a perguntar para o Senhor: Senhor, como que o Senhor quer me usar? Existe algo muito maior do que tudo que nós temos feito, irmãs. Existe algo muito mais precioso do que tudo que nós temos feito. Estar na presença de Deus, sentir a presença do Pai, ser cuidada por Ele, ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele. Isso tem valor, isso não tem preço. O Senhor nos convida a ser como Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria definiu prioridades na sua vida. Ela tinha duas coisas a fazer: mergulhar nos afazeres da casa com sua irmã, ou escolher sentar-se aos pés de Cristo, aos pés do Mestre. Vocês lembram quando eu falei sobre a escolha que eu fiz, não abrir mão da maternidade e assumir a maternidade por completo? Defini prioridade na minha vida. Isso foi só uma comparação. E aqui eu quero dizer para as irmãs que a nossa prioridade seja a nossa vida com Deus. Que a nossa prioridade deixa de ser as nossas preocupações, as nossas agitações, as nossas inquietações, os nossos afazeres, e que a gente descanse no Senhor. E que a gente priorize ter essa vida de entrega e de busca com o Pai. Tem momentos que a gente precisa decidir se agradamos a Deus ou se agradamos aos homens. Quando a gente faz escolhas desse tipo, irmãs, e que priorizam a vontade de Deus, a gente desagrada o homem. Aproximadamente 3 anos, né? Vão fazer 3 anos em dezembro que a gente veio para essa igreja, para essa cidade. E eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Eu tive que decidir. Eu tive que priorizar. E Deus me desafia muito quando Ele faz isso comigo, sabe? Porque eu tenho que ter olhos espirituais para enxergar o que é prioridade para mim. E deixar de lado tudo que me faria desistir. E quando Deus chamou meu esposo para essa vida ministerial, que é o pastoreio, Deus me chamou. E eu aceitei, eu disse sim. E quando eu disse sim para todos os propósitos de Deus que vinham com isso. Eu disse sim para todas as mudanças que
que Deus quisesse fazer na minha vida. Eu disse sim. E aí veio o convite dessa igreja pra gente, de pastorearmos aqui. E eu me vi desafiada a fazer escolhas, a priorizar. Toda a minha vida eu vivi próximo dos meus pais, dos meus parentes. Eu era amparada, cercada por todos. E vivi em completa dependência. Algumas irmãs sabem que eu sofria muitos anos com depressão, né? E eu vivia um nível de dependência muito grande em relação aos meus pais. E quando Deus me chamou juntamente com meu esposo para assumir esse desafio, eu falei: Senhor, isso é difícil para mim, mas eu preciso escolher, eu preciso decidir, eu preciso assumir essa prioridade na minha vida. E eu decidi priorizar a vontade de Deus. E viemos para cá. Só que intervindo para cá, por certo, eu não propositadamente, né? Mas pela circunstância do afastamento, eu acabei desagradando, vamos dizer assim, né? E entristecendo o coração dos meus pais, que há tantos anos viviam ao meu lado, ao lado da neta. Mas eu entendi que para agradar a Deus, eu precisaria desagradar alguém. Não tem como a gente agradar a todos, principalmente quando a gente quer agradar a Deus. Dificilmente a gente vai conseguir agradar a todos. E eu vim, irmãos. Eu vim. Eu entendi que eu precisava priorizar Deus nesse momento. O chamado que Ele tinha para nós. Assim que eu cheguei aqui, confesso que eu vivi um tempo de inquietação. A adaptação foi difícil para mim. Era tudo muito novo. E eu vim para cá morar aqui ainda com depressão. Então eu me vi sozinha. E aí o que Deus me ensina? O que Marta conseguiu enxergar, o que Maria conseguiu enxergar e que Marta não conseguiu enxergar. Que foi trocar a inquietação do dia a dia pela dependência em Deus. Como sou grata a Deus, irmãs. Deus tem me feito crescer. Deus tem trabalhado na minha mente. Deus tem trabalhado na minha vida. O Espírito Santo tem me confrontado, sabe? Hoje eu enxergo que eu preciso viver a dependência de Deus. E hoje eu vivo a dependência de Deus. Quantas coisas eu passei. Engravidei da Giovana, ainda com depressão, tive que parar com todos os remédios. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Eu tenho que cuidar de uma filha, estou esperando outra. Olha quantas coisas que eu tenho para fazer. Não sou capaz de dar conta de tudo. Me ajuda. E Deus falou no meu coração: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Lançai sobre mim a sua ansiedade, e eu cuidarei de vós. Irmãs, eu aprendi a viver na dependência de Deus. E como é bom viver na dependência de Deus. Como que a gente cresce. Como que a gente amadurece. Como que a gente aprende. Deus nos ensina tantas coisas quando estamos na dependência dEle. Mas precisamos descansar. Precisamos confiar. Precisamos nos colocar aos pés de Jesus. Precisamos escolher a melhor parte. No tempo de Maria, a gente precisa trocar a inquietação pela dependência. No tempo de Maria, a gente precisa também aprender que no tempo de Maria precisamos identificar o que é essencial para nós.
Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. O que é necessário? Vida com Cristo. Entrega. Dependência. Achar a essência verdadeira da nossa existência. Propósito de vida. O que é essencial para nós? Eu coloquei no vídeo uma passagem, um vídeo de chamada para hoje, uma passagem que fala muito. Tem muito a ver com essa palavra que vai dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? O reino de Deus é algo que precisa ser estabelecido dentro de nós. O reino de Deus é algo que acontece aqui dentro. Será que temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Ou será que a gente tem buscado todas as outras coisas primeiro? Será que a gente tem invertido? As coisas que serão acrescentadas, a gente está querendo dar conta de tudo e o reino de Deus tem ficado para depois? A palavra de Deus é clara. Buscai primeiro o reino de Deus. Irmãs, essa palavra, ela nos ensina muita coisa. Mas existe uma coisa que é o pontapé inicial para que a gente consiga viver uma vida que agrade ao Senhor. É a gente priorizar Deus em tudo que você for fazer. Tudo que você fizer, em tudo que você for, priorize Deus. Que Ele seja o centro. Que tudo que você faça seja para agradar ao Senhor. Deseje achar graça diante do Pai. Quando a gente prioriza Deus, os nossos medos, Deus cuida. A nossa ansiedade, Deus cuida. Os nossos filhos, Deus cuida. A nossa casa, nosso casamento, Deus cuida. E tantas outras coisas que fazemos quando priorizamos Deus, Deus cuida. Não queira controlar o que não é do seu controle. Descanse no Senhor. Não deixa que a correria do dia a dia, que a agitação da sua vida te roube o que é mais precioso. Que é um tempo de vida com Deus. Que a gente largue de lado a cozinha atarefada de Marta e que a gente escolha sentar aos pés do Mestre na sala de estar. Esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, somos gratas, ó Pai. Somos gratas porque a sua misericórdia, ela é infinita sobre nós. A sua graça é derramada sobre cada uma vida aqui. Isso é motivo de dar graças a Ti. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem incomodado a cada uma de nós. Obrigado porque se estamos aqui é porque estamos dispostos à transformação. E sabemos que essa transformação vem a partir de intimidade com o Senhor.
Uma vida de intimidade gera transformação de vida. E o nosso desejo é que cada dia a gente possa ter mais intimidade com o Senhor, mais aproximação. Que a gente não permita que essa agitação nos consuma. Que a gente não permita que a inquietação das nossas vidas tome o lugar que é seu. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas limitações. Que o Senhor possa tomar as nossas preocupações. Que o Senhor possa tomar à frente o controle de tudo. Nos ajude nessa caminhada de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa. Mas que isso possa ser leve. Que cada papel tenha o seu lugar. E que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Seja com cada vida aqui. Que o Senhor complete em cada coração tudo aquilo que foi dito. E que cada uma de nós possamos ser transformadas pelo poder da sua palavra. Obrigado por tudo. É o que te oramos. Em nome de Jesus. Amém.